Na banca de estudo, aprovação. Oi gente, bem-vindos a mais uma aula de Biologia e hoje a gente vai começar a falar sobre o estudo dos tecidos, né? Logia significa estudo e isto significa tecido. Então, a partir da aula de hoje, vamos começar a entender os tecidos, quais são eles e quais as suas funções. Preparados? Vamos embora! Bom, até a aula passada, a gente viu sobre células, né? Todo o estudo das células, a citologia. Então, a gente viu toda a organização, membrana plasmática, citoplasma, o núcleo e a divisão celular, né? Como é que ocorre lá pelo núcleo. Então, a partir da aula de hoje, a gente começa a falar do tecido. Depois do tecido, vamos ver os órgãos, o sistema e, por fim, vamos ver a ecologia, né? O organismo e a ecologia no final de tudo. Bom, e por que a gente está seguindo essa sequência? Porque o tecido em si nada mais é do que um conjunto de células. Se eu tenho células que têm características parecidas, que têm a mesma origem embrionária, a gente vai ver daqui a pouquinho o que é isso, tá? As origens embrionárias. Mas se eu tenho tipos de células que têm a mesma origem embrionária, que apresentam a mesma função, basicamente essas células vão se unir para formar com o seu agrupamento tecidos. Por sua vez, o agrupamento de tecidos vão formar órgãos, um conjunto de órgãos vão formar o sistema e os sistemas vão formar o organismo, no caso vai formar você. Então, assim, tudo é interligado, tá? Por isso que eu falei lá no início que é importante tirar as dúvidas e tudo mais. Então, qualquer coisa, nós já sabem, fala comigo. Mas a partir da aula de hoje, vamos falar sobre tecidos. Então, temos aí o estudo dos tecidos. E esses tecidos, por sua vez, vão ser divididos em 4 grupos, que é o tecido epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Focando aí no tecido epitelial um pouquinho, quais são as funções que temos aí nesse tecido epitelial? Temos a função de revestimento e vamos associar esse revestimento também à proteção, tá? Porque tudo aquilo que a gente reveste também, por sua vez, protege, tá? Então, ele reveste, protege, vai atuar também ali no transporte e na absorção de algumas substâncias, né? Através das suas glândulas, que a gente vai ver ainda na aula de hoje. Já o tecido conjuntivo, por sua vez, ele vai atuar em algumas funções específicas, como elasticidade, suporte e tensão. Específicas, tá? A gente está falando assim de uma forma mais geralzona, porque o tecido conjuntivo ele é bem amplo. A gente encontra no tecido conjuntivo, só para vocês terem uma noção aí, a gente encontra o tecido ósseo, a gente encontra no tecido conjuntivo o sanguíneo, né, o sangue, a gente tem graças ao tecido conjuntivo. Então, assim, é um tecido bem amplo. Eu só dei 2 exemplos, mas tem outros, tá? É bem amplo e, assim, ele é bem interessante de ser estudado, né? Porque através dele dá origem a várias outras coisas. Já o tecido muscular, por sua vez, acho que é mais fácil de vocês associarem à função, né? Qual a função de um músculo? O que o músculo possibilita a vocês? Possibilita o movimento. Sem músculo, vocês não conseguiriam se movimentar, tá? Mas é interessante também associar o tecido muscular ao ósseo, tá? Por que ao ósseo? Porque não sei se vocês sabem já, mas o tecido ósseo, ele possibilita ali o quê? A postura, né? Ele possibilita com que tenhamos uma certa estrutura. Já o tecido muscular, quando associado ao osso, né, ao tecido ósseo, através das suas origens e inserções lá, a gente possibilita então o quê? O movimento desse músculo através também do movimento ali dos ossos, né? Então, assim, é bem interessante. E o tecido nervoso é uma das minhas paixões, amo demais tecido nervoso. E ele vai atuar em quê? Ele vai atuar ali no mecanismo de informações, né? Transporte de informações, comunicação, controle, enfim. Ele é bem interessante ser estudado, na minha opinião, né? Sou suspeita de falar. Mas estou apresentando aqui a vocês os 4 tecidos, mas na aula de hoje a gente vai focar mais em tecido epitelial, tá?
Lembra que eu falei para vocês agora há pouco que a gente ia falar sobre a origem embrionária dos tecidos? Chegou o momento agora, tá? Essa imagem eu retirei lá do Google e representa os folhetos embrionários. E o que são esses folhetos embrionários? Basicamente, esses folhetos embrionários vão ser responsáveis por dar origem aos tecidos. Sem eles, não teríamos tecidos, órgãos, sistemas, não teríamos organismos. Sem eles, não teríamos você aí assistindo a sua videoaula. Então, veja aí a importância desses folhetos. Basicamente, temos aí os 3 folhetos, né? A ectoderme, mesoderme e a endoderme. Vocês podem estar estranhando eu falando derme no final, né? Mas assim, nos livros didáticos, vocês podem encontrar endoderme ou endoderma, ectoderme ou ectoderma, mesoderme ou mesoderma, enfim, as duas formas estão corretas. Eu vou falar aqui de forma resumida o que cada uma dá origem, mas o importante é só vocês entenderem realmente o que é os folhetos embrionários e qual é a função, né, que é dar origem aos tecidos. Isso aí vocês já acabaram de saber. Mas só uma informaçãozinha a mais, o que a ectoderme vai dar origem? Ela vai dar origem ali ao tecido nervoso e ao tecido epitelial. Já a mesoderme vai dar origem ao tecido conjuntivo, muscular e também ao tecido epitelial. E a endoderme vai dar origem, por sua vez, também ao tecido epitelial. Então, vocês podem aí observar que os 3 folhetos embrionários vão dar origem ao tecido epitelial. A diferença, né, basicamente, entre esses 3 folhetos é que cada um vai dar origem a uma parte específica do tecido epitelial, certo? Não é preciso que vocês saibam aí qual dá origem a que parte epitelial, não. Isso aí só foi informaçãozinha a mais para que vocês tenham noção, tá? Que o epitelial, por exemplo, tem origem nos 3, depende da sua parte. A mesoderme, tecido conjuntivo, tecido muscular, a ectoderme, aí tecido nervoso, né? Enfim, só para que vocês tenham uma noção, tá? Mas o importante mesmo é que saibam a função e que saibam o que é os folhetos embrionários. Vamos então agora vamos agora dar continuidade e entender o que é de fato o tecido epitelial, as suas partes, divisões e tudo mais. Quais são aí então as características do tecido epitelial? Bom, basicamente o tecido epitelial ele apresenta 3 características principais que está representado aí no slide, né, que vocês estão observando. Vamos começar então a falar sobre as células justapostas. Como eu falei para vocês, para que eu tenha um tecido, é preciso que eu tenha uma união de células, um agrupamento de células. Então, as células que vão formar o tecido epitelial são células bastante unidas, né, bastante grudadinhas umas às outras, por isso justapostas. Nessa imagem aí, em preto e branco, tem 3 quadrados aí em cima, né, microscopia eletrônica aí em cima, né, embaixo de microscopia eletrônica tem 3 quadrados. Esses 3 quadradinhos são justamente a representação do tecido epitelial. Tá? Então, são um conjunto de células formando aí o tecido epitelial, células bastante unidas. E essas células, por sua vez, por serem bastante unidas, ela não possibilita, né, ao tecido epitelial praticamente que ele não tenha, aí no caso, substância intercelular. Ele não possui vasos sanguíneos. Então, como é que esse tecido ele vai receber nutrição? Porque vocês sabem, né, que os vasos eles vão carregar o quê? Vão carregar ali nutrientes, vão carregar ali o oxigênio, né, gás carbônio e tudo mais. Mas assim, basicamente, o tecido epitelial ele não possui vasos sanguíneos. Então, como é que ele vai ter nutrientes? Quem vai ser responsável por atuar, por possibilitar com que o tecido epitelial ele troque substâncias é justamente o tecido conjuntivo. Interessante, né? O tecido conjuntivo a gente não vai falar muito aqui na aula de hoje, porém o tecido conjuntivo é que vai auxiliar o tecido epitelial nessa função. Classificação do tecido epitelial, então, ele se divide em 2 categorias, que é o epitélio de revestimento e o epitélio glandular, então aí formando as glândulas. Começando agora então a classificar de acordo com
o tipo, né, de acordo com o revestimento, a gente pode dizer, segundo o slide aí, que ele vai formar a cobertura externa de todo o corpo, assim como vai revestir as cavidades externas e internas de vários órgãos. Basicamente, então, resumindo o que está dizendo aí, o que vai fazer o epitélio de revestimento? Vai revestir, tá? Então, ele vai revestir tanto a parte externa, a parte de fora do corpo, como vai revestir os nossos órgãos. Então, ele vai ser responsável por revestir quem? Pense em qualquer órgão que vocês lembrarem agora no momento, que vai ter ali, tanto internamente como externamente, tecido epitelial. A nossa pele, por exemplo. A nossa pele é formada pelo epitélio, né? No caso, a epiderme e pela derme. Então, o conjunto da epiderme e da derme forma, então, aí a nossa pele, certo? Então, o que seria a nossa pele? A nossa pele tem aí também o tecido epitelial, na parte mais externa do nosso corpo, é o tecido epitelial. Então, não sei se vocês já ouviram falar uma frase até de efeito, assim, não entregue o seu miocárdio a quem só quer a sua epiderme. Miocárdio vocês não viram ainda o que é, né? Mas eu vou adiantar só para que vocês entendam a frase, que o miocárdio é um músculo lá do coração, importantíssimo lá para fazer o bombeamento de sangue. E o epitélio, né, a epiderme no caso, é justamente a pele, né, o conhecido como pele. Classificando agora de acordo com o tipo de epitélio especificamente, a gente tem aí a diferenciação em simples escamoso, simples cúbico, simples colunar, estratificado escamoso, estratificado cúbico, pseudoestratificado colunar e transitorial. Vejam só, os nomes já são bem complicadinhos aí. Você já pode aí estar se descabelando, meu Deus, é muito nome, mas não, calma. Tenham calma. Por quê? Porque é bem simples, na verdade. Vejam só, se tiver um nome simples na frente, é porque tem apenas uma única camada. Então, simples, uma camada só. Se tiver um nome estratificado, quer dizer que tem duas camadas ou mais. Quando fala de pseudo-estratificado, é aquilo que parece ser estratificado, mas não é, né? Porque pseudo, não sei se vocês sabem, mas pseudo significa falso. Então, seria um falso estratificado. Parece ser, mas não é. E transitorial é aquele tipo de epitélio que às vezes está em um formato e às vezes está em outro. Deu para entender até aí? Foi de forma bem resumida a introdução, né? A primeira classificação de cada um deles. Vamos falar agora em relação ao formato. Se ele for simples, do tipo escamoso, como está aí na primeira imagem, na primeira figurinha, ele tem esse nome escamoso por quê? Na verdade, esse tipo de epitélio pode vir com o nome escamoso pavimentoso. Tá? Vocês podem encontrar essas duas formas nos livros, né? Na internet também, se quiserem pesquisar. Mas ele tem esse nome por quê? Justamente por ele ser achatado e pelo seu desenho, né? Vocês podem observar aí o desenho desse epitélio que lembra um pouco uma escama. Isso é escamoso. Já o epitélio do tipo simples cúbico, ele tem esse nome cúbico por quê? Porque tem esse formato de cubo mesmo. É simples porque é apenas uma camada e cubo, que tem esse formato de cubo. Até agora, bem tranquilo, né? Simples colunar. Colunar lembra o que para vocês? A mim lembra a coluna, né? Então, ele é simples, tem apenas uma única camada colunar e tem esse formato de coluna. Já o epitélio estratificado escamoso é estratificado por quê? Porque ele tem duas camadas ou mais. Nesse caso aqui, nessa imagem, tem mais de duas camadas. Escamoso justamente por ele ser achatadinho, né? E esse formato meio escamoso. Já o estratificado cúbico, temos aí representado, ele tem estratificado porque tem duas camadas, né? E cúbico no formato cúbico. Pseudo-estratificado colunar, que é esse pseudo-estratificado, que parece ser um estratificado colunar, mas ele é um falso estratificado colunar.
Já o transitorial, esse nome como eu falei, porque depende do momento. O transitorial eu vou especificar aqui de uma forma mais tranquila, né? A gente vai passar para o próximo slide, vai dizer onde a gente pode encontrar cada um deles, né? Exemplos. Mas o transitorial, ele é bem característico de uma região, justamente a bexiga. Então, na bexiga, a gente encontra o epitélio transitorial. Depende de que fase a bexiga esteja. Se for em uma fase de enchimento, ou seja, quando estiver armazenando o xixi, ou se for em uma fase de esvaziamento. Então, dependendo de que fase a bexiga esteja, o epitélio pode ser aí do tipo cúbico ou do tipo escamoso. Então, depende do que fase a bexiga esteja. Nessa imagem aqui nós temos um resumo de exemplos de onde a gente pode encontrar cada um tipo desse tecido. Nesse pseudoestratificado, começando por ele, né, na primeira imagem, ele pode ser encontrado aí, ó, por exemplo, nas fossas nasais, traqueias e brônquios. Não sei se dá para vocês identificarem, mas em cima dessa imagem, né, do pseudoestratificado, temos como se fossem uns pelinhos, que na verdade são cílios, tá? Esses cílios, eles servem para quê? Como esse pseudoestratificado, ele está atuando aí nas fossas nasais, traqueias e brônquios, ele atua justamente num processo de limpeza, vamos dizer assim, como se fosse um filtro, tá? Ele vai atuar limpando esse ar, para que quando esse ar ele chegue lá nos pulmões, ele chegue de uma forma mais limpa, né? Mais purificada. Então, assim, é até interessante falar nessa parte aqui sobre as pessoas que fumam, tá? Porque quando a pessoa fuma, ela acaba desgastando esse tipo de epitélio estratificado e acaba desgastando esses cílios, fazendo com que ele perca essa possibilidade de filtrar esse ar. Então, assim, as pessoas que fumam, né, geralmente, elas inalam mais impurezas do que o normal porque desgastam esse tipo de epitélio e acaba aí, então, acarretando, ou podendo acarretar em doenças. Já o simples pavimentoso, representado aí na imagem, ele pode ser encontrado aonde? Aí também nos pulmões. Já o epitélio do tipo simples cúbico, no tubo renal, simples prismático, né, ou colunar, pode ser encontrado por esses dois nomes, encontrado aí no estômago, pele, boca e esôfago, é o estratificado pavimentoso. Na bexiga urinária temos aí o estratificado transitório e na uretra temos o estratificado prismático. Ok? Glândulas endócrinas, exócrinas e mistas. O que são isso, né? Essas glândulas fazem parte do epitélio glandular. Não sei se vocês lembram, a gente falou lá que epitélio se subdivide em epitélio de revestimento e epitélio glandular. Então, vamos entrar agora na segunda forma de classificação do tecido epitelial. Beleza? Só para vocês se situarem aí. Então, lembra que está dizendo no slide, o tecido epitelial do tipo glandular, ele é formado por células especializadas na produção e na secreção de substâncias, onde, por sua vez, vai subdividir aí nesses três tipos que eu falei, né? Glândulas exócrinas, endócrinas e mistas. Então, vamos lá. O que cada uma delas faz? Qual a importância dessas glândulas? A glândula exócrina, basicamente, ela vai atuar na liberação e na secreção fora da corrente sanguínea. Então, ocorreu fora da corrente sanguínea, temos aí glândulas exócrinas, né? Exemplos aí, então, de secreções que ocorrem aí na superfície da pele e na cavidade de órgãos. Um exemplo de uma glândula exócrina bem conhecida são as glândulas salivares. As glândulas salivares, né, elas vão secretar aí a saliva, né, popularmente falando, dentro da cavidade bucal. Então, seria uma glândula exócrina, beleza? Já as glândulas endócrinas, elas vão liberar e secretar produtos aí dentro da corrente sanguínea. E que produtos seriam esses? Os hormônios, tá? Então, aí, lembre aí dos hormônios. Então, falou em hormônio, temos aí, então, glândulas endócrinas. Já as glândulas mistas, elas vão liberar a secreção fora da corrente sanguínea e na corrente sanguínea. Ou seja,
Tem esse nome mista porque vai exercer as duas funções, da exócrina e da endócrina. Então, são glândulas que vão ter duas funções em um lugar só, né? Um exemplo bem comum aí de uma glândula mista é justamente o pâncreas, né? O pâncreas é uma glândula mista porque exerce uma função exócrina e uma função endócrina. Ela vai liberar da forma exócrina, na sua função exócrina, o suco pancreático lá no intestino e na sua função endócrina, a insulina no sangue. Então, temos aí a função mista da glândula mista. Então, vejam só. Basicamente, o tecido epitelial eu acho ele bem simples, né, até. Existem uns nomezinhos, né, que eram os nomes, eles dificultam um pouco na hora do aprendizado, mas a primeira vez principalmente, né, a primeira vez você vai aí sentir essa dificuldadezinha para conseguir lembrar e conseguir identificar tudo isso. Caso vocês não tenham entendido alguma parte da aula, voltem lá para o início e revejam quantas vezes forem preciso, quantas vezes vocês puderem também, né? Porque eu não sei a realidade de cada um de vocês. Mas, qualquer coisa já sabem, entrem em contato comigo e até a próxima aula. Na banca de estudo, aprovação.